Olá, pessoal. Começa aqui o Filó, podcast da conexão. Uma conexão entre nós e também de nós com várias pessoas, profissionais de altíssimo nível, de grande capacidade, qualidade, com mercados que muitas vezes nós desconhecemos e por isso, então, essa troca é importante para você ter alguns insights para o seu negócio, para a sua carreira, ou mesmo, né, de repente, seguir a mesma trilha que muitos dos nossos convidados. Habib, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Ó, Habib, tudo certo, Habib. Habib, eu tava lembrando aqui do começo do Filó, quando você falou da ideia de colocar o nome de Filó. Eu acho que seria legal se pudesse contar de novo para quem não conhece. O que que é o Filó, Habib? De onde veio essa ideia do nome? Puxa, foi gostoso demais, né? Aquele nosso brainstorm, né? Como a É gente isso mesmo. chama, né? Na busca de ideias e tudo. Mas, bom, primeiro, né? Esse projeto nasceu do Habib, do Gabriel, né? Que fez um convite para que eu pudesse participar com ele da ideia de um programa de entrevistar pessoas e mesclando, né? As nossas experiências, as nossas gerações, a dele e a minha, e dentro dessa troca, então, que a gente tirar, né, olhares distintos, né, olhares diferentes sobre os mais diversos assuntos, tópicos ou mesmo entrevistas, né? E a gente estava com algumas ideias. Aliás, nós tínhamos um outro nome antes, né, Habib? A gente tinha pensado em Elocast, mas aí a gente viu que já existia um podcast com esse nome, e aí não fazia sentido ser esse nome, mas a gente tinha gostado bastante. Exatamente. Aliás, na época, né, nós estávamos negociando para que o projeto tivesse um outro direcionamento, né? E numa dessas, eu me lembrei que quando eu biografei, né, um dos homens mais incríveis, mais humanos, assim, mais carinhosos, um empresário de um altíssimo nível, né, pessoal e profissional, que é o senhor Vicêncio Paludo. Quem é Vicêncio Paludo? Ele é o fundador da Vipal. Talvez você não saiba o que é Vipal, mas toda vez que furar o seu pneu, né? Você vai precisar de um remendo, de um manchão, e quem faz isso é a Vipal, uma empresa que exporta, né? Mundialmente, né? Uma das maiores do mundo em relação a isso. Tanto que o livro dele, a biografia que eu escrevi, saiu em espanhol e inglês para ser distribuída nas feiras, né? E eu me lembro que eles são de Nova Prata, né? Infelizmente, o seu Vicente faleceu. E quando eu estava lá, me chamava a atenção que eu via, lá pelas 5 horas, 5 e pouco assim, começavam rodas, né, de pessoas na calçada com as suas, ou fileiras, né, de pessoas ali com as suas cadeiras e um maior bate-papo ali, né? Eu falei, escuta, o que que é isso aí, né? Estão metendo pau em quem, né? Falei, não, não, não é isso não. Isso aqui é o filó. Então, chega no final da tarde, eles se reúnem, falam de política, de futebol, de família, relembram passagens agradáveis, trocam receitas, aí um traz um bolinho, traz um café, tal, um chá, e uma cerveja, né? E a coisa vai. Eu falei, puxa, filó, né? E aquilo ficou, então, né? Guardado, achei um nome fantástico e principalmente uma ação fantástica, né? Uma ação de comunitária, né? De comunidade e tudo mais. Então, dentro desse brainstorm que a gente fez, de tantos nomes, né? Aí o Filó foi, né? Me lembrei disso, joguei na mesa, você gostou, né? Outra pessoa que estava nos acompanhando nessa reunião também gostou, né? E acho que valeu, né, Habib? Algo diferente, né? Ah, valeu, viu, Rabi? Para mim, o Filó já tem um lugarzinho no coração aqui, porque eu acho que sempre. Ah, os papos são muito legais, né, Habib? Acho que isso daí tem totalmente a ver com o que a gente queria trazer. Então, você acertou em cheio, Habib. Você Eu também, gosto né? dessa Porque história aí. Não antes do importa quantas vezes Filó, eu já ouvi, eu sempre gosto de ouvir de novo, viu, Habib? não, é muito gostoso. E antes de surgir o Filó, surgiu a sua ideia, né? Aliás, ó, outra ideia do Habib aqui, ó. É, essa daqui, na Seleção. verdade, Habib, essa daqui foi ideia do Marcelinho, hein? Ah, é verdade, foi o Marcelinho, né, que é um dos nossos produtores, né? O João também, né? Sim. Marcelo Siqueira e o João, que são do nosso time, né? Pessoas É, fantásticas, incríveis, né? Enfim, fazem a edição, fazem toda a parte artística, né? Visual do projeto, enfim. é Então, isso mas aí, aí, Habib. olha, esse é o primeiro ano do nosso Filó, né, Habib? Nós tivemos aqui conversas maravilhosas, né, Habib? Ah, foi sim, viu, Habib? Tantas conversas boas aí. Eu tô louco para relembrar aí, ver os melhores momentos, ouvir os melhores momentos e ver também, né? Quem tiver por vídeo aí, das principais entrevistas aí. Não as principais, né? Mas algumas que também marcaram a gente, entre várias outras, né? Não tenha dúvida. Olha, assim, vamos fazer o seguinte, então, vamos dividir isso em dois blocos, né? Dando o primeiro tapete vermelho, né? Cedendo espaço para as mulheres empreendedoras, né?
mulheres brilhantes que passaram por aqui, né? Uma geração das mais diversas gerações, né? Cada qual, né? Uma referência naquilo que faz, né? Quem que você gostaria de destacar primeiro aí, Habib, dentro de uma relação que a gente vai trazer aqui? Ah, Habib, quem eu pensei aqui, uma das, acho que eu gostaria de destacar agora é a Nathalie Melarret, que eu tive o privilégio de conhecer através do Instituto Devolver, a CEO de lá, e ela também nos contou toda a história de como que ela viu ali, de como poder ajudar as pessoas, como que ela poderia ajudar a sociedade, e aí surgiu o Instituto. Eu acho que a conversa com ela eu acho que vale a pena ouvir algum trecho aí dela, com certeza. Com certeza, e concordo com você, e sem dúvida alguma é um trabalho lindo, maravilhoso, que você, o Gabriel e eu também, todos nós temos que apoiar, porque certamente, né, às vezes um tipo de mudar uma vida, né, a gente não consegue muitas vezes estar atuando diretamente, mas a gente pode, né, com algum tipo de apoio, de incentivo, provocar isso. Então, realmente, a Nathalie Melaré tem um trabalho brilhante, maravilhoso e vale realmente relembrar. Vamos acompanhar então um trecho da entrevista da Nathalie Melaré no Filó. Você tem que sonhar grande. É a única forma da gente começar a ter mudanças sistêmicas, é se a gente realmente ter os sonhos maiores do que a gente pode imaginar. O meu sonho, ele vem depois de uma conversa de um jovem que eu tive ao longo dos meus 2 anos eu chamo que são meus 2 anos de pesquisa. Conversando com um jovem, o David, que tem uma história maravilhosa, que foi um dos primeiros jovens que eu consegui colocar como jovem aprendiz dentro de uma empresa, parceira nossa, eu atuava como uma mentora para ele, de uma forma informal, encontrava com eles todos os sábados, sentava, conversava, ouvia sobre a vida dele, sobre as suas dificuldades. E um sábado eu decidi perguntar para ele, David, qual é o seu sonho? E ele vira para mim com aquela, aquele sorriso no rosto. Tia, o que é sonhar? Isso me mexeu de uma forma. E eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei sem palavras. E eu perguntei de novo, mas David, não entendi. Mas seu sonho, você sonha em ser jogador de futebol, que eu acho que muitos dos jovens a gente escuta falando. Você sonha em ser advogado? Ele vira para mim e fala: eu sonho em conseguir ter uma refeição Nossa, todos os dias. meu. Quando eu falo meu maior sonho, o meu maior sonho é que todas as crianças possam sonhar. Que todas as crianças não estejam preocupadas em o que, que elas vão comer na sua próxima refeição. Muito das crianças que a gente trabalha dentro do Devolver, elas têm essa preocupação. Que seja uma preocupação diária dentro das suas casas, de eu almocei na escola, mas eu sei que eu não vou conseguir jantar em casa. Onde que eu consigo comer um lanche na parte da tarde? Muitas vezes os projetos sociais entram nessa necessidade, para suprir essa necessidade do jovem. Quando os jovens vão para as casas de acolhimento, eles têm lá o alimento. Mas esse despertar do sonho, poucos jovens têm. Por falta de uma referência, às vezes, sim, mas muitas vezes é por conta de uma necessidade imediata. Então, o Devolver ele tem esse olhar através do projeto Jovem Aprendiz Social, onde o Gabriel inclusive foi mentor, de despertar esse sonho nos jovens que a gente apoia. Que seja um sonho de ser um médico, um professor, um advogado, um músico, mas que eles consigam ter esse olhar e conseguirem sonhar. E agora eu queria saber quem que você gostaria de ouvir aí, quem que é uma entrevistada que você gostou também. Gostaria de saber quem que você escolhe agora. Bom, eu não sou advogado, mas vou advogar em causa própria agora, hein? Agora eu vou advogar em causa própria, né? Porque realmente é uma mulher linda, encantadora, né? Muito inteligente, né? Foi um bate-papo assim delicioso, eclético,
falamos de vários temas, né? Que é a Mary Del Priore, né? Uma escritora fantástica, né? Uma palestrante, né? Uma best-seller, uma autora best-seller e, sem dúvida alguma, também historiadora, biógrafa, enfim, faz toda essa linha, né, da literatura, e sem dúvida alguma eu gostaria muito de relembrar um pouquinho da Mary Del Priore, que falou sobre patriarcado, violência, né, das mulheres, enfim, né, uma mulher de opinião forte, de posições fortes também. Então, acho que vale a pena a gente relembrar um pouco com ela, né, Habib? Ah, com toda certeza, Habib. A Mary é uma querida e com certeza é alguém que a gente tem que trazer de novo, hein, Habib? Com certeza. Então vamos lá, Mary Del Priore aqui no Filó. Vamos voltar um pouquinho para trás. Ai, que horror, o Brasil, nós somos vítimas do patriarcado. O patriarcado é sempre branco, ocidental, cristão. Errou, errou. Nós somos um país mestiço, o patriarcado africano esteve presente na nossa cultura. Eu lembro que o patriarcado africano é a favor da poligamia, da excisão do clitóris e da operação de infibulação, ou seja, sexualidade no patriarcado africano não existe. O papai, chamado Big Daddy, o papai, tem várias mulheres, né? Daí, portanto, ser desenvolvida a sororidade entre as escravas africanas, estavam acostumadas com isso, né? Então elas se dão entre elas se ajudam entre elas. Esse é o patriarcado africano que se misturou com o nosso ocidental cristão. E o patriarcado dos povos originários, que até há 2 anos atrás, ou 3, não dava à mulher o acesso à religião. Né? Sempre a divisão sexual do trabalho, mulheres em casa, trabalhando, os homens caçando ou trabalhando, mas o papel de xamã, que é o papel mais importante na comunidade, para mulheres proibido. Agora começou, porque tem, obviamente, essa pressão muito grande. Então, nós somos fruto desses 3 patriarcados para começo de conversa. Outra coisa que é preciso entender é como se constrói a virilidade do homem brasileiro. Tal como na Europa Ocidental, na África e mesmo entre os índios, a virilidade do homem brasileiro se constrói através de estereótipos que têm a ver com violência, você tem que ser forte, né? Você tem que mandar nos outros. As relações dentro da família, seja ela qual for, escrava, livre, indígena, né? É uma relação onde o homem manda e a mulher obedece. Né? Então, nós herdamos isso é uma marca, né, que não vai ser, ela é transhistórica, né, como dizia o Achille Mbembe, esse grande filósofo ganeense, ela atravessa os tempos, atravessa todas as culturas, então ninguém vai acabar com o patriarcado por decreto, não adianta, né, esses milhares de grupos feministas ficarem gritando contra o patriarcado, é melhor tentar entender como é que ele foi construído. Eu já tratei disso em vários livros, né, eu tenho uma história dos homens no Brasil, e eu acho que nós temos que tentar entender como é que as mães passam até hoje para os seus filhos exatamente esses critérios de virilidade agressiva, de bater no amiguinho, de desconfiar de tudo que é diferente dele, de disputar a bola sozinho. Quer dizer, tentar entender esses mecanismos de transmissão desses estereótipos é que me parece o mais importante. E o que eu acho bacana, né, e eu falo muito para promotores, juízes, é que já em São Paulo, já em Minas Gerais, já no Paraná, os tribunais estão fazendo grupos de escuta, porque é preciso escutar os homens. Nós não vamos entender nada se nós não os escutarmos. Né? Se a gente fizer aquele xizinho em cima, dizer, não, esse cara não presta, um canalha, bateu na mulher. Como é que ele foi educado? O que ele viu em casa? O pai dele batia na mãe dele? Né? Da onde vem essa violência? Ele está desempregado? Ele bebe? Quais são as carências? Quais são as frustrações? Se não houver escuta para os homens, nós não vamos conseguir dirimir esse problema, que é o problema da violência mais grave. Né? Eu lembro que essa violência, Habibes, vejam bem, no início do século, em que havia licença para carregar armas, não? O próprio Getúlio Vargas vivia armado, até para dormir, levava no chambre sempre ali o seu revólverzinho, que havia armas em casa. Quando os maridos agrediam as mulheres sacavam daquela arma e matavam seus maridos. E quando chamadas pelos juízes, veja como a questão dos estereótipos é importante. Mulher naquela época tinha que ser boa mãe e boa esposa.
chamavam-se as testemunhas. Ela é boa mãe, leva o filho na escola, dá de comer para o filho está vestido direitinho, mesmo que fosse pobrinho, né? Está ali com a sua sandalinha, está ali com a sua camisetinha remendada, em casa ela é limpa. Se a mulher correspondesse ao estereótipo, o defunto era um defunto e ela voltava para casa para cuidar dos filhos, porque ela estava cumprindo o seu papel. Então, essa coisa até eu lembro muito isso para a questão do armamento no Brasil, aí, que foi tão prestigiada no governo passado, muito cuidado, porque uma mulher ameaçada, ela pode reagir. E ali são famílias que enfim, se destroçam entre si, e a coisa mais importante, que são os filhos, ficam aí, ao Deus dará. Então, é preciso escutar os homens, é preciso acabar com esses estereótipos. Hoje, nas escolas, eu tenho netos, eu vejo nas escolas que há um cuidado maior quando se trata disso. É preciso trabalhar a questão da tolerância. A gente precisa se civilizar. A gente precisa se civilizar. Né? E eu acho que sem conversa não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que nós temos bons pais, bons companheiros, bons filhos, bons irmãos. Por que transformá-los em inimigos só porque nos Estados Unidos as feministas estão gritando que o patriarcado é um horror e que todo homem é um inimigo? Eu não admito isso. Sou visceralmente contra esse tipo de interpretação da história. Tá aí, portanto, então, Mary Del Priore. Olha, beijo para você, Mary. Realmente, você marcou uma presença muito significativa aqui no nosso Filó. Habib, tem mais gente boa, hein? Olha, muitas mulheres empreendedoras que a gente entrevistou. E você sabe que eu fiquei muito feliz porque eu tive um programa Biografias por 6 anos na Rádio Eldorado. E olha, era uma dificuldade para conseguir levar as mulheres empreendedoras no programa, né? Porque muitas vezes olha, puxa, a biografia vai entrar muito na vida pessoal. Eu não sei se havia algum tipo, né, de retração ou de rejeição de falar um pouco da vida pessoal, mas eu estou impressionado de ver realmente o número. Assim, houve um equilíbrio aqui entre homens e mulheres que participaram do nosso Filó e uma geração muito jovem também, né, Habib? É sim, Habib, com certeza. Eu acho muito bacana isso. Eu gosto que tem tantas histórias bacanas que a gente conseguiu trazer e as delas são maravilhosas, né, Habib? Não tenha dúvida. Quem que você gostaria de relembrar aqui no nosso Filó? Ah, Habib, eu gostaria de lembrar aqui da Maria Olívia, que é amiga minha de infância e também que contou sobre como utilizar as críticas dos consumidores aos produtos para melhorar os produtos e mostrar uma visão totalmente nova, como aproveitar algo que poderia ter simplesmente sido descartado pela empresa e eles pegaram aquilo e transformaram em ouro, Habib. Então, eu acho que a Maria Olívia a gente tem que ouvir de novo. Com certeza, microfone aberto para você, então, Maria Olívia. Especialmente nos dias de hoje que a gente fala de redes sociais, a gente tem muitos haters. Mas, sim, essa é uma das frentes mais difíceis desse trabalho de identificar o que é relevante e o que não é, né? Então, por exemplo, toda postagem a gente tem comentários negativos, né? Então, especialmente quando você tem alguma propaganda com algum famoso, a gente tem vários tipos de reação, né? Então, vou dar um exemplo, um caso aqui que a gente teve, que realmente a gente identificou que era relevante essa quantidade de comentários negativos, né? Tem uma das marcas da Rect que tem um público bem tradicional, né? Uma marca antiga, super tradicional e tal. E no mês do Orgulho Gay, eles fizeram uma postagem no Facebook, que é uma rede social de perfil de pessoas mais tradicionais, né? Com uma cabeça um pouco, né, até mais fechada, em alguma forma, e recebeu muito hate. E assim, muita mensagem negativa, muita mensagem negativa. Um dos principais indicadores que a gente tem que ver é a proporção, né? Então, a gente tem já a saúde de marca dentro, por exemplo, a SBP. A SBP é uma marca que para matar insetos, certo? As pessoas têm uma expectativa de que vai matar do jeito X e, às vezes, você tem que... tem alguns produtos que não matam, que repelem o inseto. E aí, você vai ter vários hates em cima de um produto que está entregando uma expectativa diferente do que o consumidor quer. E não necessariamente isso
é uma coisa que a marca deve corrigir, e sim uma questão de expectativa do consumidor, né? Então, é uma coisa que a gente não deve ouvir. Mas nesse caso, então nesse caso de SPP, a gente tem normalmente uma saúde de marca um pouquinho mais para negativo do que para positivos e neutros. Diferente de uma marca Veja, por exemplo, que é amada pelos consumidores, que as pessoas fazem postagens e repostagens orgânicas toda hora, porque realmente amam Veja desde sempre. Essa marca, nesse caso que aconteceu, era uma marca que tinha também uma saúde de marca boa. E aí, quando aconteceu essa postagem, foi assim, mais de 50% de comentários negativos. Então, é uma coisa que já te alarma, né? Que faz você perceber que tem alguma coisa diferente do comum. Né? Então, isso é um indicador, e a gente também tem alguns books, né, que a gente desenvolveu ao longo do tempo, e até o nosso global suporta a gente, que dizem alguns cenários que são mais críticos. Então, questões de preconceito, religioso, racial, todos os tipos de preconceito, tudo isso, e até outras coisas, né? Palavrões, questões de abuso sexual, toda essa parte mais crítica, a gente sempre tem que ter um hands up ali mais rápido. Então, nesse caso, além da gente ter tido essa saúde de marca muito pior do que o normal e do que o esperado, a gente teve também uma questão, né, um tema muito crítico. Então, a gente conversou com a marca, conversou com mídia, e aí o mais interessante desse caso é que a gente tinha um post similar, programado por uma marca que tem um público similar, a gente deu um break e a gente postou de outra forma, porque assim, aqui o que é importante dizer, né, a nossa empresa acredita e defende, né? Então, ela tem também os princípios, não vai mudar os princípios por conta do que o consumidor quer ou não quer. Mas a forma de você colocar isso é que vai mudar. Então, a gente mudou e fez de uma forma diferente para conversar com aquele público que tem esse pensamento um pouquinho mais fechado, né? Muito legal. Tem que ser, como você falou bem, você tem que ser fiel ao seu propósito, mas também aberto, né, a algum tipo de mudança, de redirecionamento. Então, valeu, Maria Olívia, obrigado aí pelas palavras. E, Habib, agora eu queria saber se tem mais alguém que você lembrou aí, que gostaria de ouvir, de repente alguém que, na minha opinião, teve alguns projetos bem bacana, teve, assim, uma mudança na carreira de estar numa empresa, não numa empresa, né, mas vamos dizer, num escritório maior e quis criar o próprio, Habib. Tem alguém que você recomenda que passou por essa situação? Com certeza, olha, primeiro pela etiqueta, né? Pelo brilhantismo, né? Da carreira, do que ela faz, né? Pela beleza da obra dela. E segundo, justamente porque muitas pessoas estão vivendo exatamente o momento que a Renata Doni viveu, né? Daquela insegurança. Bom, eu estou empregada, talvez até bem empregada, com uma boa condição, um bom salário, mas eu estou sentindo, olha, né, a necessidade que é o momento de empreender. Então, eu vou abandonar aquela segurança do quinto dia útil e vou me lançar, né, na carreira empreendedora, criar um negócio, criar uma empresa, vou contratar pessoas, profissionais e tudo mais. Então, é natural que esse passo traga uma grande insegurança, né? Mas, né, ela não pode ser maior do que a sua capacidade. O medo não pode te vencer nessa hora, né? Você tem que ter primeiro consciência do teu potencial, do teu nível de conhecimento, do teu nível de força de trabalho, de empreendedorismo e principalmente também, né, de estratégia. Então, a Renata Dori deixa uma lição aqui para quem está vivendo ou que pode viver esse momento no amanhã. Vale a pena realmente a gente ver, né, a garra, a força dessa mulher, Renata Doni, Habib. Eu gosto muito de projetos que o cliente confia naquilo que a gente está falando. Então, que a gente consegue pegar o nosso olhar e jogar isso no projeto e ter essa confiança, essa troca da gente conseguir mergulhar. Então, desde o interiores de apartamentos, né, que é realmente um projeto que a gente faz muitos projetos, a grande maioria no escritório são interiores de apartamentos, mas construções de casas do zero também é um tipo de projeto que brilha os olhos, você está ali desde o terreno vazio, né, implantando aquela casa, pensando nessa volumetria, pensando no sol, no conforto daqueles espaços, em como aquela família vai usar aqueles espaços. Então, realmente, cada projeto é moldado às necessidades. Então, escutar o cliente, a gente brinca que arquiteto é um pouco terapeuta de casal, né, que a gente participa, assim, um pouco bem próximo da vida íntima daquela família, para entender realmente como usar aqueles espaços, as necessidades realmente deles, para levar isso para o projeto.
Então, acho que o projeto mais animador, independente de qual segmento ele seja, é quando o cliente realmente confia na gente e se joga ali nas ideias que a gente traz, no que o projeto proporciona para ele. Bacana. Aliás, você citou um fato importante, né? Porque numa casa, por exemplo, né? Marido, mulher, dois filhos, então um garoto de 17 anos, uma jovem de 21 anos, né? O marido, mas como é que você, assim, você faz uma conversa individualizada, uma conversa geral com a família, para entender um pouquinho da expectativa de cada um? O briefing, Elias, é um dos momentos mais importantes do projeto, né? Então, realmente, a gente mergulha ali, né, no universo do cliente para entender todas as necessidades, para realmente fazer perguntas das maiores peculiaridades. Então, uma vez a gente até teve um cliente que me marcou que ele tinha bastante barba, né? Ele era barbado. E ele falava, eu não gosto de fazer a barba no banheiro, eu gosto de fazer a barba na varanda. Então, ele precisava de um espelho na varanda, uma tomada 20 amperes ali, que era compatível com a máquina dele, e ele precisava ali daquele espaço pensado nisso. Então, a gente sempre pensa nesse momento no banheiro, né, numa penteadeira, mas não, ele gostava de fazer isso na varanda. Então, essas peculiaridades, cada cliente realmente precisa trazer isso para a gente. A gente sempre faz essa reunião de briefing inicial, é o momento que todo mundo compartilha com a gente as fotinhos de referência do Pinterest, as bandeirinhas que marcaram no Instagram, fotos que tiraram em viagem na casa dos amigos. Então, é um momento importante que, na maioria das vezes, é, né, o casal ou a pessoa, o morador sozinho. Às vezes, quando os filhos são mais velhos, assim, 17, 20 anos, acabam envolvendo e trazendo, e os filhos pequenos é sempre muito gostoso de ver, às vezes, ele olhando a imagem de como vai ser o quartinho dele. Aí, às vezes, eles amam brilhos olhos, às vezes você fala, não, mamãe, eu queria pintar tudo de preto e pôr bolinha rosa. Daí, calma, não pode ser bem assim. Enfim, é muito divertido participar desse momento, dessas escolhas com as famílias. E a parte, assim, no escritório, a parte comercial? Porque às vezes a gente passa mais tempo, né, num escritório do que na própria casa, né? Também tem esse lado do briefing? Tem, claro, o briefing ele é sempre muito importante. A diferença de um projeto comercial para o residencial é realmente que no residencial a gente está lidando, né, com a pessoa física, com o sonho da pessoa, sábado, domingo, à noite, ela está sempre pensando naquele assunto. Quando a gente está lidando com um escritório, fazendo uma escola, como eu falei, a gente tem aí um departamento aqui no escritório só de escolas, a gente tem bastante esse know-how. Aí a gente está mais falando de business com business, mas da mesma forma precisa entender muito as necessidades das pessoas. Às vezes é até mais complexo por ter mais pessoas opinando, mais pessoas que a gente precisa agradar. Então, numa família é mais concisas opiniões, né? Por mais que às vezes tenha uma divergência ali, o marido prefere uma coisa, a mulher outra, eles chegam num acordo. Mas num escritório com vários sócios ou com vários funcionários, numa escola com vários professores, diretores, conselhos da escola, né, de pais de alunos, então é mais difícil ter que agradar todo mundo. Daí a gente pratica muito a escuta, de realmente escutar tudo que todo mundo tem a dizer, fazer todo mundo se sentir muito acolhido, muito escutado, respeitado, para depois, né, com a pessoa certa, fazer as definições de qual caminho seguir, né, fazer os filtros ali de tudo que a gente escutou. Mas o briefing, ele é inicial e essencial para qualquer projeto que a gente for fazer. São dois grandes desafios que eu enxergo. O primeiro deles justamente está bem ligado ao briefing, que é realmente entender com quem que eu estou falando, entender as necessidades daquele cliente. Outro dia até vou dar um exemplo que foi muito, muito engraçado. Se esses meus clientes estiverem me escutando, eles vão saber que é deles que eu estou falando. A gente apresentou as imagens 3D de um projeto. Então, tinham cores ali, né? A primeira vez que o cliente está vendo o mood, né? A cara, os acabamentos, as cores que a gente está propondo. E nessa leitura que a gente faz deles, muitas vezes os clientes falam, eu gosto de azul, eu não gosto de vermelho. Mas nem sempre. Às vezes ele fala, não sei bem, eu gosto de cores pontuais, eu gosto de terrosos. Não, nem sempre é tão, né, clara a informação. Então, a gente tem esse desafio, que, como eu disse, é muito grande de ler, entender o que a pessoa, o que aquela família quer. E aí a gente apresentou aquele projeto e, coincidentemente, as cores do projeto eram um terracota com um verde musgo. E eu, olhando para os meus clientes apresentando, foi muito engraçado, porque a esposa estava com uma blusa terracota e o marido com uma polo verde musgo. Então eu falei, gente, vocês vieram vestidos na cor do projeto. Quer leitura melhor do que essa dos clientes? Não, eles riam, se divertiram, adoraram as cores, claro, do projeto, mas é realmente esse desafio de
ler, entender nas entrelinhas, saber lidar ali com essas necessidades. E o segundo grande desafio é budget, né? Realmente, principalmente no momento pós-pandemia, os valores da construção civil, acho que de tudo, todos os mercados, né? Mas a gente sentiu muito na construção civil um aumento muito significativo de tudo. Então, às vezes, viabilizar projeto, tirar aquela ideia mirabolante que a gente tem na cabeça, fazer ela, né, tirar ela do papel. Então, muitas vezes o budget ele breca a gente, mas aí tudo bem, a gente contorna, segue por outro caminho, faz uma opção B para tentar encaixar dentro daquele budget. Obrigado, então, Renata Doni. Com certeza, né? Já como a gente sempre brinca aqui, a sua cadeira no Filó já está garantida. Quando tiver coisa boa para contar, é só chegar. Habib, olha, tem muita gente aqui que nós poderíamos trazer, né? Para relembrar um pouquinho, né? Para deixar mais, para reforçar a mensagem que trouxe e deixou aqui no Filó. Mas vamos escolher mais uma, né? Uma convidada que eu gostaria que você definisse aí, né? Trouxesse qual a convidada do Filó que você gostaria de relembrar? Ah, Ravi, eu gostaria de relembrar da Gabriela Birger, que eu conheci no elevador, né? Era vizinha minha de prédio. E assim, a gente sempre conversava sobre carreira, sobre liderança e sobre psicanálise, né, Habib? Eu acho que a gente tem um papo muito bacana com ela. Foi uma conversa bem leve, assim, ela é bem animada, tudo. E eu gosto muito da Gabi, assim, e eu gostaria de ouvir ela de novo. Habib, o que que você acha? Acho fantástico, principalmente porque é alguém que conhece o ser humano, né? Que Isso aí. estuda o ser humano, né? E sem dúvida alguma pode tirar dele, né, o melhor possível, né? Ou permitir com que ele vá buscar o seu melhor, né? Então eu acho que a Gabriela Birger realmente foi muito bem escolhida. Vamos então acompanhar esse papo aqui com a Gabriela no nosso Filó. Eu acho que a felicidade é muito complexa. Tem pessoas que, por exemplo, podem chegar à conclusão que traz mais felicidade a elas estar num emprego que paga super bem e para elas poderem adquirir sei lá o quê. Então, acho que é uma equação muito simples e é muito complexa, nada simples e super singular. Eu acho que o que me fez mudar, vou colocar essa questão sim de privilégio, que eu acho que é importante, porque eu não estava numa situação de que eu preciso daquele dinheiro, senão eu não vou, enfim, vou conseguir pagar minhas contas. Eu tinha uma situação um pouco mais confortável nesse sentido. E acho que uma esperança, assim, de assim, um acreditar que, bom, eu não gosto muito do que eu faço e eu sou boa. Imagina quando eu gostar. Nossa, aí eu vou ser um avião. Esse é um problema. Porque não é que eu sou um avião, né? As coisas têm um tempo. A minha analista falava isso, assim, a gente acha que a gente vai fazer um voo de helicóptero, né? Que assim, é vertical. E não é assim, né? Na vida, a gente vai, passa, demora. Então, hoje isso é uma coisa que é um ponto de dor até. Então, não sei se é exatamente uma coisa super motivacional, mas eu vejo assim como é difícil mesmo a gente fazer essas mudanças, né? Porque a época, acho que quando eu fiz essa transição, eu achava que ia ser mais fácil. Eu achava que gostar, e eu não tô falando que eu não acho que assim, putz, daqui a uns anos vai estar, eu vou estar talvez no mesmo patamar, melhor, sei lá. Eu ainda acredito nisso, senão eu não estaria aqui, teria voltado. Mas é difícil. Você começa do zero, nessa empresa, por exemplo, você aprende uma coisa do zero. Lá onde eu tô, ter esses diplomas não significa muito, porque é um outro, enfim, é um outro perfil de pessoas. Então assim, é uma ferida no nosso narcisismo, como a gente fala no jargão psicanalítico, assim, você abrir mão de uma coisa que você faz bem para o incerto. O líder tem um papel muito importante, mas eu também me vi refletindo um pouco nas palestras que eu fiz recentemente, né? Que eu acho que é importante, assim, eu vi alguns líderes se sentindo muito, assim, responsabilizados, assim, mas calma, então eu sou o culpado de tudo, sabe? E eu realmente, não acho que é por aí. E, novamente, eu acho que quando a gente vai falar de saúde mental, é uma coisa muito complexa e super multifacetada, né? Acho que tem um papel importante do líder, mas não é que o líder é psicólogo. Me perguntaram isso, uma pessoa, eu lembro que um sócio falou, mas então eu tenho que ser psicólogo do meu liderado, eu tenho que estar sempre lá? Entendo, a disponibilidade não é a mesma, não é o mesmo propósito, né? Você não vai ser psicanalista de todo mundo, é claro que não.
Então, acho que assim, tem o seu papel, e acho que é importante que esse papel esteja mais bem azeitado nas empresas e tenha essa conscientização, porque eu vejo muita gente aí falando com mais propriedade dos advogados, mas nem só, assim, eu vejo muitos líderes que chegam nessa posição bastante sênior e tem pessoas respondendo a eles sem ter esse tino para liderança. Às vezes porque realmente não tem habilidade, assim, não aprenderam, não tem conhecimento, e outras vezes por uma questão mesmo de motivação, assim, eu fui crescendo porque eu sou um excelente técnico, mas não porque eu gosto de lidar com pessoas. E aí, o que que você faz? É uma grande questão, né? Então, acho que tem esse trabalho de capacitação dos líderes que é super importante, mas também não acho que realmente a saúde mental da pessoa depende do líder. Acho que essa é uma afirmação muito forte, acho que depende dentre tantas outras coisas, né? Gabi, muito obrigado, hein? Habib, acho que é isso aí, hein, Habib? A gente ouviu aí várias passagens muito bacanas, hein, Habib? Eu gostei demais. O que você achou, Habib? Olha, eu acho fantástico, primeiro, porque eu quero relembrar que um dos meus biografados mais brilhantes, um dos homens mais empreendedores, mais humanos, né, que eu tive o privilégio de biografar, que é o Dr. Afonso Brandão Rênio. Ele sempre dizia, né, que o re é muito importante, né? A releitura, o reolhar, a revisita, né? Porque com ela você observa algo que havia ficado, né, desapercebido, né? Algo que tinha ficado no meio do caminho. E eu me lembro ele contando, né? Ele inclusive ele era jipeiro, né? Mesmo com uma idade já avançada, ele era jipeiro porque ele entendeu, olha que homem brilhante, né? Que a força dele, né? Ele precisaria, assim, a força física já não era a mesma, mas a inteligência, a capacidade intelectual dele, sim. Então ele adaptou, né, o que ele tinha de melhor para um esporte no qual ele pudesse, né, com menos força física e mais inteligência, se sair bem. Então ele era um ralizeiro, né, e fez Rally dos Sertões, enfim, isso é um homem encantador. E com isso ele revisitou vários lugares, né? E ele, às vezes, comentava, olha, Elias, eu reli um livro teu e eu observei algo que tinha passado, né, desapercebido na primeira leitura. Então, assim, eu acho que a gente, né, relembrar, reviver, reolhar, reouvir e reassistir, sem dúvida alguma, né, traz um ganho, impressionante. Então, foi muito gostoso a gente poder reviver aqui, né, mulheres tão brilhantes, tão empreendedoras, tão humanas, né, e tão vencedoras nas suas trajetórias, Habib. Sensacional, Habib. Eu adorei as palavras e também lembrar do Dr. Afonso, que faleceu este ano, né, Habib? Foi, infelizmente, né, nos deixou aí, agora não me lembro se foi, foi um pouco antes dele completar 95 anos, então foi por maio, junho de 2024, infelizmente, que ele faleceu. Mas um homem desse nunca, né, me deu a honra de biografar ele em 2 livros, né? Então, certamente a obra está fincada, né? Uma obra que não morre jamais, né? Aliás, Habib, a Bibi, só para quem não fala aí. conhece, é o fundador da Sempre Toshiba e da Sempre TCL, né? Essa chinesa, né? Essa joint venture com a chinesa gigante aí mundialmente. Acho que fechamos com chave de ouro aí e foram episódios muito bacanas, viu? Com certeza. Adorei também, foi muito gostoso. Mais uma vez, né? É enriquecedor estar com você nesse projeto do Filó, né? Obrigado por me convidar lá atrás, né? Sem dúvida alguma, a cada projeto a gente sai muito transformado, né, Habibi? E como é que a gente pede, então, apoio para quem está com a gente no Filó? Para quem não está seguindo a gente ainda, segue a gente lá no @filó, o podcast no Instagram, e segue a gente também lá no LinkedIn. O Elias está como Elias Awad e eu como Gabriel Bidini. E vocês podem estar conversando ali com a gente, tirando dúvidas, dando sugestões, fazendo críticas. E a gente quer sempre aqui estar melhorando. E não esquece de avaliar a gente lá no Spotify para ajudar a gente aí a alcançar mais pessoas, né, Habib? Acho que é Com isso aí, né? certeza, com certeza. Habibi, um brinde, então. Cadê seu Filó aí? Tá aqui, Um brinde Habib. aqui, ó. Brinde. Pronto. Fica. A nós, a você que acompanha a gente, Filó, e obrigado, sem dúvida alguma, por estar com a gente, pela sua companhia, porque sem você nada disso faria sentido. Tchau, pessoal. Até o próximo Tchau, programa. tchau. Até o próximo.